É ela ou eu, disse a esposa do milionário, apontando para a filha de apenas 9 anos do marido. Ela queria toda a herança que pertencia à menina, mas não esperava pela reação dele. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Mas antes de descobrir como essa história termina, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. A mansão dos Almeida se erguia imponente no bairro mais nobre da cidade, suas colunas brancas refletindo a luz dourada do entardecer. Eduardo Almeida, aos 45 anos, construíra um império no ramo imobiliário que poucos conseguiam igualar. Sua fortuna era estimada em centenas de milhões, fruto de décadas de trabalho árduo e decisões estratégicas que transformaram terrenos esquecidos em empreendimentos lucrativos. Mas toda aquela riqueza, todo aquele sucesso, empalidecia diante do sorriso de sua filha Isabela. A menina de 9 anos era a razão pela qual Eduardo acordava todos os dias com propósito renovado. Desde que perderá a esposa, Marina, em um trágico acidente de carro 3 anos atrás, Isabela se tornará o centro absoluto de seu universo. Os olhos castanhos da menina, tão parecidos com os da mãe, carregavam uma mistura de inocência e inteligência que encantava a todos. Ela adorava desenhar, ler livros de aventura e passar horas no jardim observando borboletas. Eduardo fizera questão de manter viva a memória de Marina, enchendo a casa de fotografias e contando histórias sobre a mulher extraordinária que fora sua primeira esposa. Foi num jantar beneficente, 2 anos após a morte de Marina, que Eduardo conheceu Verônica Santana. Ela era deslumbrante, com seus cabelos negros perfeitamente lisos caindo sobre os ombros, olhos verdes penetrantes e um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Trabalhava como relações públicas para empresas de luxo e tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir especial com suas palavras cuidadosamente escolhidas. Verônica tinha 32 anos e uma história que contava com lágrimas nos olhos sobre ter perdido tudo em maus investimentos, precisando reconstruir sua vida do zero. Eduardo, ainda vulnerável pela perda recente, sentiu-se atraído não apenas pela beleza de Verônica, mas também pela aparente fragilidade que ela demonstrava. Nos primeiros meses de relacionamento, ela foi atenciosa, carinhosa e parecia genuinamente interessada em conhecer Isabela. A menina, que inicialmente receberá qualquer figura feminina com desconfiança, começou a se abrir timidamente para aquela mulher que trazia presentes caros e sorria constantemente. Verônica sabia exatamente como conquistar a confiança de Eduardo, elogiando suas decisões de negócios, apoiando seus projetos e demonstrando interesse sincero por sua vida. O casamento aconteceu num domingo ensolarado de primavera, numa cerimônia íntima na capela da propriedade. Isabela foi a daminha, usando um vestido cor-de-rosa que Verônica pessoalmente escolhera. Durante os votos, Eduardo olhou para as 2 mulheres mais importantes de sua vida e sentiu que finalmente encontraram um equilíbrio, uma forma de seguir em frente sem esquecer o passado. Verônica derramou lágrimas que pareciam genuínas ao prometer amar e cuidar daquela família como se fosse sua própria. Os convidados comentaram sobre como ela era perfeita para Eduardo, como trazia de volta aquele brilho que ele perderá nos olhos. Nos primeiros meses de casamento, Verônica manteve a fachada impecável. Participava dos eventos escolares de Isabela, organizava jantares elegantes para os sócios de Eduardo e decorou alguns cômodos da mansão com um gosto refinado que impressionava as visitas. Ela tinha acesso aos cartões de crédito de Eduardo, uma mesada generosa e todas as mordomias que uma vida de luxo poderia oferecer. Mas, por trás dos sorrisos calculados e das palavras doces, Verônica alimentava uma ambição que ia muito além do conforto material que já desfrutava. Certa noite, enquanto Eduardo trabalhava até tarde em seu escritório, Verônica explorou discretamente os arquivos trancados em sua mesa. Foi então que descobriu a existência do testamento que Eduardo redigira logo após a morte de Marina. O documento era cristalino em suas disposições. Toda a fortuna, incluindo as empresas, investimentos, imóveis e ativos financeiros, seria herdada por Isabela quando completasse 18 anos. Até lá, um fundo fiduciário administrado por Eduardo e, em caso de sua morte, por um conselho de administradores de confiança, garantiria a educação e o bem-estar da menina. Para Verônica, o testamento destinava apenas uma pequena pensão mensal caso o casamento durasse mais de 5 anos. A descoberta acendeu uma fúria fria no coração de Verônica. Ela não aceitava a ideia de ser apenas uma esposa secundária, uma figura decorativa que receberia migalhas enquanto uma criança herdaria bilhões. Durante dias,
ela ruminou sobre aquela injustiça percebida, convencendo-se de que merecia muito mais. Afinal, não era ela quem agora comandava aquela casa? Não era ela quem acompanhava Eduardo em eventos importantes, projetando a imagem perfeita de uma família bem-sucedida? A presença de Isabela, que antes tolerava com paciência calculada, começou a se tornar um incômodo cada vez maior. Verônica passou a estudar a legislação sobre heranças, contratos nupciais e direitos conjugais. Descobriu que, se conseguisse que Eduardo alterasse o testamento antes de completarem 5 anos de casamento, poderia garantir uma fatia significativa da fortuna. Mas havia um obstáculo aparentemente intransponível: o amor incondicional que Eduardo sentia por Isabela. Qualquer sugestão de mudança no testamento seria imediatamente rejeitada. Ela precisava de uma estratégia mais elaborada, uma forma de criar uma cunha entre pai e filha, ou melhor ainda, de fazer Eduardo escolher entre elas. As primeiras mudanças no comportamento de Verônica foram sutis demais para Eduardo perceber. Ela começou a fazer comentários aparentemente inocentes sobre como Isabela era mimada, como tinha tudo muito fácil, como não aprendia o valor das coisas. Durante os jantares, quando a menina se empolgava contando sobre algum projeto escolar ou sobre as borboletas que observara no jardim, Verônica suspirava discretamente, como se aquilo fosse um incômodo tedioso. Quando Eduardo não estava por perto, seus sorrisos para Isabela desapareciam completamente, substituídos por olhares frios que faziam a menina se encolher. Isabela começou a notar essas mudanças, mas tinha apenas 9 anos e não sabia como expressar o desconforto que sentia. Tentou algumas vezes contar ao pai que Verônica era diferente quando estavam sozinhas, mas as palavras saíam confusas e infantis. Eduardo, absorto em seus negócios e confiante na mulher que escolhera, interpretava aquilo como ciúmes naturais de uma criança que não queria compartilhar a atenção do pai. Verônica, percebendo essas tentativas, tornava-se ainda mais doce e atenciosa quando Eduardo estava presente, criando um contraste que fazia as palavras de Isabela parecerem infundadas. Com o passar dos meses, Verônica intensificou sua campanha silenciosa. Começou a sugerir que Isabela deveria estudar em um internato na Suíça, argumentando que seria melhor para a educação da menina e que ela precisava de mais independência. Eduardo recusou categoricamente, dizendo que jamais se separaria de sua filha. Verônica então mudou de tática, começando a criar situações que faziam Isabela parecer problemática. Organizava jantares importantes e depois reclamava que a menina fizera barulho ou interrompera conversas cruciais, embora Isabela tivesse sido instruída a ficar em seu quarto durante tais eventos. Ela também começou a interferir na rotina de Isabela de formas cada vez mais invasivas. A governanta que cuidava da menina desde bebê foi demitida sob pretextos fabricados de incompetência. O motorista que levava Isabela à escola e era como um avô para ela também foi dispensado. Verônica insistiu em contratar sua própria equipe, pessoas que lhe deviam lealdade e que seguiriam suas instruções sem questionar. A nova governanta, Senhora Cardoso, era uma mulher austera que tratava Isabela com frieza profissional, sem nenhum dos carinhos e atenções que a antiga cuidadora oferecia. Eduardo percebia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Isabela estava mais quieta, menos espontânea, seus sorrisos mais raros. Quando questionava a filha, ela apenas dizia que estava tudo bem, com medo de que reclamar de Verônica pudesse deixar o pai triste ou bravo. A menina começou a ter pesadelos, acordando no meio da noite chamando pela mãe que perderá. Verônica, sempre que isso acontecia, murmurava comentários para Eduardo sobre como a menina precisava superar aquela fase, como estava velha demais para aqueles medos infantis. Foi durante um jantar de aniversário de Eduardo que Verônica decidiu intensificar seu plano. Ela organizara uma festa elaborada, convidando os principais sócios e parceiros de negócios do marido. Isabela, seguindo as instruções que receberá, permaneceu em seu quarto durante a maior parte do evento. Mas quando Eduardo foi buscá-la para que soprasse as velas com ele, como era tradição, a menina desceu as escadas usando um vestido simples que Verônica secretamente mandara a governanta trocar pelo vestido bonito que Eduardo comprará especialmente para a ocasião. Os convidados, esperando ver a filha do anfitrião vestida apropriadamente para a ocasião, trocaram olhares desconfortáveis. Verônica, com um sorriso tristonho perfeitamente ensaiado, comentou alto o suficiente para ser ouvida. Ela insistiu em usar esse vestido velho. Não quis o vestido lindo que Eduardo comprou. Crianças nessa idade podem ser tão difíceis. Isabela, confusa e humilhada,
teve lágrimas brotando em seus olhos. Eduardo, constrangido diante de seus convidados importantes, sentiu uma pontada de frustração que Verônica cuidadosamente cultivara. Naquela noite, após os convidados partirem, Verônica plantou mais sementes de discórdia. Deitada ao lado de Eduardo, ela suspirou profundamente e disse que precisava conversar sobre algo delicado. Com voz trêmula e lágrimas controladas, ela confessou que estava preocupada com Isabela. Segundo ela, a menina demonstrava sinais de rejeição, fazia comentários desrespeitosos quando estavam sozinhas e parecia estar manipulando situações para criar problemas entre o casal. Verônica chorou, dizendo que tentava muito ser uma boa madrasta, mas que se sentia constantemente sabotada. Eduardo, cansado e emocionalmente exausto pela festa e pelo incidente constrangedor do vestido, ouviu as palavras de Verônica com a mente nublada. Parte dele sabia que algo não se encaixava, mas outra parte começava a questionar se não estaria sendo cego demais quanto ao comportamento da filha. Verônica, percebendo a hesitação dele, intensificou sua performance dramática. Disse que amava Eduardo demais para vê-lo sofrer, que talvez não fosse forte o suficiente para aquela situação, que talvez tivessem se casado cedo demais, quando Isabela ainda não estava pronta para aceitar uma nova figura materna. As semanas seguintes foram de tensão crescente na mansão. Verônica criava situações cada vez mais elaboradas para fazer Isabela parecer problemática. Joias caríssimas desapareciam e eram encontradas no quarto da menina. Documentos importantes de Eduardo eram acidentalmente rasgados quando Isabela estava próxima. A governanta leal a Verônica corroborava cada história com testemunhos convenientes. Isabela, assustada e confusa, negava tudo, mas suas negativas soavam cada vez mais fracas diante das evidências cuidadosamente plantadas. A situação alcançou um ponto crítico numa tarde chuvosa de terça-feira. Eduardo chegará mais cedo do escritório, cansado de uma reunião particularmente estressante sobre uma fusão empresarial complicada. Encontrou a casa em silêncio e incomum. Subiu as escadas procurando por Verônica e a encontrou no quarto do casal, sentada na beira da cama com o rosto entre as mãos, os ombros tremendo em soluços que pareciam profundos e genuínos. Ao seu lado, sobre a colcha de seda, estava uma pasta com documentos espalhados. Eduardo aproximou-se preocupado, perguntando o que havia acontecido. Verônica levantou o rosto, os olhos vermelhos e maquiagem borrada, e entregou-lhe um dos documentos. Era uma cópia do testamento dele, aquele que deixava tudo para Isabela. Com voz trêmula, ela perguntou se era verdade, se realmente não significava nada para ele além de uma esposa temporária que seria descartada com uma pensão miserável. Eduardo sentiu um aperto no peito, percebendo que ela descobrira algo que ele planejava eventualmente discutir com ela, mas no momento certo. Tentou explicar que aquele testamento fora feito logo após a morte de Marina, numa época em que estava devastado e queria apenas garantir o futuro da filha. Disse que pretendia revisá-lo, mas que não tivera tempo com todos os projetos em andamento. Verônica, no entanto, já estava com seu discurso preparado. Com lágrimas rolando pelo rosto perfeitamente maquiado, ela disse que entendia perfeitamente a mensagem. Ela não era Marina, nunca seria Marina, e jamais teria o mesmo lugar no coração dele ou na família Almeida. Era apenas uma substituta temporária, uma figura decorativa sem valor real. Eduardo tentou acalmá-la, dizendo que a amava e que aquilo não era verdade. Mas Verônica estava apenas começando. Com voz cada vez mais alta e dramática, ela acusou Isabela de ter deixado propositalmente aqueles documentos onde ela pudesse encontrá-los. Segundo Verônica, a menina fizera aquilo de propósito, querendo humilhá-la, querendo mostrar que ela não pertencia àquela família. Era apenas mais uma entre as muitas crueldades que Isabela vinha cometendo há meses, tentando destruir o casamento deles. Eduardo ficou atordoado com aquela acusação. Isabela tinha apenas 9 anos, parecia impossível que uma criança pudesse ser tão calculista. Mas Verônica estava preparada. Ela abriu uma gaveta e retirou um caderno que, segundo ela, encontrara escondido no quarto de Isabela. As páginas estavam cheias de desenhos perturbadores, figuras de uma mulher com cabelos negros caindo de escadas, afogando-se em piscinas, sendo atingida por carros. Em uma das páginas, com letra infantil mas claramente legível, estava escrito: "Quero que a bruxa vá embora e nunca mais volte." Os desenhos eram genuinamente de Isabela, expressões inocentes de uma criança processando seus sentimentos de rejeição e medo. Mas na narrativa que Verônica tecerá,
Eles pareciam ameaças sinistras, evidências de uma criança perturbada e manipuladora. Eduardo segurou o caderno com mãos trêmulas, reconhecendo a letra da filha, sentindo o mundo girar ao seu redor. Como não percebera que as coisas haviam chegado a esse ponto? Como sua doce Isabela, que sempre fora tão gentil e carinhosa, poderia ter desenvolvido tanto ódio? Verônica, vendo que finalmente capturara toda a atenção de Eduardo, deu seu golpe final. Com voz dramática mas controlada, ela disse que não podia mais viver naquela situação, que amava Eduardo profundamente, mas que não conseguia continuar numa casa onde era odiada e ameaçada por uma criança que claramente precisava de ajuda psicológica. Ela se levantou, caminhou até a janela e, olhando para a chuva lá fora, fez a declaração que vinha ensaiando há meses. Eduardo, eu te amo, mas você precisa fazer uma escolha. Ou você coloca limites nessa situação e me trata como sua esposa de verdade, com os direitos que isso implica, ou eu não posso mais ficar aqui. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Estava sendo colocado numa posição impossível. Olhou para a mulher que amava, para os documentos espalhados na cama, para os desenhos perturbadores de sua filha, e sentiu que estava perdendo o controle de sua própria vida. Pediu a Verônica que explicasse exatamente o que ela estava pedindo. Ela se virou, e pela primeira vez Eduardo viu algo diferente em seus olhos, algo duro e determinado que não estava lá antes, ou que ele nunca percebera. Verônica caminhou até ele com passos medidos e disse que queria 3 coisas. Primeiro, que o testamento fosse alterado para garantir que ela recebesse 50% de todos os bens em caso de morte dele ou divórcio, independentemente do tempo de casamento. Segundo, que Isabela fosse enviada para um internato onde pudesse receber o tratamento psicológico que claramente necessitava, longe de casa por pelo menos alguns anos. Terceiro, que Eduardo finalmente escolhesse entre ser um marido de verdade ou continuar sendo apenas um pai viúvo que se casou por conveniência. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo olhou para aquela mulher que conhecera num jantar beneficente, que conquistara seu coração com palavras doces e sorrisos calorosos, e de repente pareceu estar olhando para uma estranha. Pediu que ela lhe desse tempo para pensar, mas Verônica cruzou os braços e negou com a cabeça. Ela queria uma resposta naquele momento. Afinal, já esperara tempo demais, já suportara humilhações demais. Era hora de Eduardo decidir qual seria o futuro deles. Eduardo tentou argumentar que aquilo não era justo, que ele não podia simplesmente mandar Isabela embora, que ela era apenas uma criança que perderá a mãe e estava claramente sofrendo. Mas Verônica tinha resposta para tudo. Disse que era exatamente por isso que Isabela precisava de ajuda profissional, que ficar em casa apenas pioraria a situação. Que o amor verdadeiro às vezes significava fazer escolhas difíceis. Que se ele realmente amasse a filha, entenderia que ela precisava de tratamento adequado, e não de um pai que negava seus problemas óbvios. Naquele momento, Isabela apareceu na porta do quarto. A menina voltará da escola e subira para trocar de roupa, mas ouvirá as vozes alteradas vindo do quarto do pai. Ela estava ali, pequena e assustada, com seu uniforme escolar ainda úmido da chuva, segurando sua mochila contra o peito como se fosse um escudo. Seus olhos castanhos estavam arregalados de medo, e era óbvio que ela ouvirá pelo menos parte da conversa. Eduardo sentiu o coração partir ao ver a expressão de terror no rosto da filha. Verônica, no entanto, não demonstrou nenhum constrangimento. Ao contrário, ela viu aquilo como uma oportunidade perfeita. Com voz fria e controlada, ela perguntou diretamente a Isabela: "Você me odeia, não é? Quer que eu vá embora?" A menina ficou paralisada, incapaz de responder, lágrimas começando a rolar por suas bochechas. O silêncio dela foi interpretado por Verônica como confirmação. Ela se virou para Eduardo com uma expressão de "está vendo", estampada no rosto, como se aquilo provasse todos os seus pontos. Eduardo se aproximou da filha, ajoelhou-se ao nível dela e segurou seus ombros delicadamente. Perguntou com voz suave se ela fizera os desenhos que estavam no caderno. Isabela, entre soluços, confirmou que sim. Eduardo então perguntou por que ela desenhara aquelas coisas. A menina, com voz trêmula e infantil, tentou explicar que se sentia assustada, que Verônica era má com ela quando ele não estava por perto, que a nova governanta não a deixava fazer nada, que tudo mudará desde que Verônica chegará. Verônica soltou uma risada amarga e teatral. Disse que aquilo era exatamente a manipulação sobre a qual ela estava falando. Que Isabela era esperta demais para sua idade,
que sabia exatamente quais botões apertar para fazer Eduardo sentir culpa. Que aqueles olhos arregalados e lágrimas eram apenas uma performance calculada para garantir que ela continuasse sendo o centro das atenções e mantendo a herança toda para si. As palavras de Verônica eram venenosas, transformando a vulnerabilidade genuína de uma criança assustada em algo sinistro. Eduardo sentiu-se dilacerado. Olhou para a filha que amava mais que tudo, para os desenhos perturbadores, para a esposa que prometera amar e honrar. Sua mente estava em turbilhão, incapaz de processar todas aquelas informações contraditórias. Isabela continuava chorando, implorando ao pai que acreditasse nela, dizendo que não queria ir embora, que prometia ser boa, que faria qualquer coisa. As palavras desesperadas da menina ecoavam no quarto, misturando-se com os argumentos frios e lógicos de Verônica. Foi então que algo dentro de Eduardo começou a se quebrar. Ele olhou verdadeiramente para Verônica, além da beleza e das palavras bem articuladas, e viu algo que o assustou. Viu ambição nua e crua, viu manipulação calculada, viu uma mulher que estava disposta a destruir uma criança de 9 anos para conseguir o que queria. As peças começaram a se encaixar, a demissão repentina da antiga governanta, os incidentes cada vez mais frequentes envolvendo Isabela, o timing perfeito de cada descoberta comprometedora. Eduardo se levantou lentamente, ainda segurando a mão de Isabela. Olhou para Verônica e perguntou com voz perigosamente calma: "Você realmente acha que eu mandaria minha filha embora? Você realmente acredita que eu escolheria dinheiro e conveniência sobre a criança que é tudo para mim?" Verônica, percebendo que talvez tivesse ido longe demais, tentou suavizar seu tom. Disse que não era sobre mandar embora, era sobre dar o tratamento adequado, sobre eles poderem ser um casal de verdade. Mas Eduardo finalmente estava vendo claramente. Pediu a Isabela que descesse e pedisse à cozinheira para lhe dar um lanche. A menina hesitou, com medo de deixar o pai sozinho com Verônica, mas ele garantiu que tudo ficaria bem. Quando Isabela saiu, fechando a porta atrás de si, Eduardo se virou para Verônica com uma expressão que ela nunca vira antes. Não havia mais amor naqueles olhos, nem mesmo raiva. Havia apenas uma fria determinação que fez Verônica dar um passo atrás involuntariamente. Eduardo caminhou até a escrivaninha no canto do quarto e abriu uma gaveta trancada. De dentro, retirou uma série de documentos que Verônica não sabia que existiam. Eram relatórios de um investigador particular que Eduardo, por precaução e conselho de seu advogado, contratara meses antes do casamento. Uma prática padrão quando tanto dinheiro estava envolvido, dissera o advogado. Eduardo nunca lera aqueles relatórios completamente, confiando em Verônica e achando aquilo desnecessário. Mas agora, com mãos firmes, ele começou a ler em voz alta. O histórico de Verônica era muito diferente do que ela contará. Não havia investimentos fracassados, não havia fortuna perdida. O que havia era um padrão de relacionamentos com homens ricos, cada um terminando com acordos financeiros generosos. Havia processos judiciais movidos por ex-namorados que a acusavam de manipulação e extorsão emocional. Havia até mesmo um caso arquivado onde ela fora suspeita de forjar documentos para aumentar sua parte em uma herança. As lágrimas nos olhos que ela derramara ao contar sua história de perda e reconstrução eram tão falsas quanto tudo mais nela. Verônica empalideceu à medida que Eduardo lia, mas rapidamente tentou se recompor. Disse que aquilo eram mentiras, que pessoas invejosas tentaram destruí-la no passado, que ela mudará desde então. Mas Eduardo continuou, agora lendo trechos de e-mails que o investigador conseguirá acessar legalmente. E-mails onde Verônica discutia com uma amiga sobre seu plano de garantir uma fatia da fortuna dos Almeida. Mensagens onde ela chamava Isabela de obstáculo e Eduardo de alvo fácil porque está vulnerável. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Verônica percebeu que sua máscara cuidadosamente construída acabará de desmoronar completamente. Ela tentou uma última cartada, aproximando-se de Eduardo com lágrimas nos olhos, dizendo que aquelas mensagens eram antigas, de antes de conhecê-lo de verdade, que ela realmente se apaixonara por ele depois. Mas Eduardo deu um passo para trás, afastando-se dela como se seu toque pudesse contaminá-lo. Com voz firme e controlada, Eduardo disse a Verônica que o casamento acabará naquele momento. Que ela tinha até o fim do dia para fazer suas malas e sair de sua casa. Verônica soltou uma risada histérica, dizendo que ele não podia simplesmente expulsá-la, que ela tinha direitos, que aquela casa também era dela agora. Eduardo, no entanto,
estava preparado. Ligou para seu advogado, que estava em espera, e colocou o telefone no viva voz. O advogado, com voz profissional, explicou que, de acordo com o contrato pré-nupcial que Verônica assinará sem ler direito, qualquer evidência de fraude ou manipulação intencional invalidava todos os seus direitos. Verônica tentou protestar, mas o advogado continuou, explicando que os e-mails e documentos obtidos pelo investigador eram prova suficiente de intenção fraudulenta desde o início do casamento. Isso significava que ela não teria direito a nada além de seus pertences pessoais que trouxera para o casamento. Os presentes caros, as joias, os cartões de crédito, tudo seria devolvido. Ela teria 1 hora para fazer suas malas com suas roupas e objetos pessoais, e um veículo a levaria para onde quisesse ir. Se tentasse criar problemas ou entrar em contato com a família novamente, enfrentaria processos por fraude e extorsão. A transformação em Verônica foi chocante. A mulher elegante e controlada desapareceu completamente, substituída por alguém com olhos frios e raivosos. Ela começou a gritar, chamando Eduardo de idiota, dizendo que ele escolhera uma criança mimada em vez de uma mulher de verdade. Revelou seu verdadeiro caráter, sem nenhum filtro, admitindo que sim, ela queria o dinheiro, que era isso que ele realmente valia. Que Isabela era um empecilho patético e que ela teria sido uma herdeira muito melhor de toda aquela fortuna. Eduardo apenas a observou com uma mistura de pena e desgosto. Chamou seguranças que já estavam a postos do lado de fora do quarto. 2 homens entraram e se posicionaram discretamente perto da porta, prontos para intervir se necessário. Eduardo instruiu Verônica a começar a fazer suas malas imediatamente, sob supervisão. Ela ainda tentou implorar, depois ameaçar, depois seduzir, alternando entre diferentes táticas com uma rapidez que revelava com calculada cada expressão sua sempre fora. Enquanto Verônica recolhia suas coisas sob o olhar vigilante dos seguranças, Eduardo desceu para encontrar Isabela. A menina estava sentada na cozinha, com um copo de leite pela metade na sua frente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu o pai, ela se levantou rapidamente, o medo estampado no rosto, pronta para ouvir que teria que ir embora. Mas Eduardo ajoelhou-se na frente dela, puxou-a para um abraço apertado e sussurrou no seu ouvido: "Você nunca vai ter que sair daqui. Esta é sua casa, e eu nunca vou deixar ninguém tirar você de mim." Isabela começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ela se agarrou ao pai como se estivesse se afogando e ele fosse a única coisa sólida no mundo. Eduardo sentiu o peso da culpa por ter demorado tanto para enxergar a verdade, por ter permitido que aquela mulher causasse tanto sofrimento à sua filha. Prometeu a Isabela que nunca mais deixaria ninguém tratá-la mal, que eles ficariam bem juntos, que ela era a coisa mais importante em sua vida e nada mudaria isso. A cozinheira, Dona Amélia, que trabalhava para a família há quase 15 anos e testemunhara toda a situação com crescente preocupação nos últimos meses, secava lágrimas discretamente enquanto preparava o jantar. Ela sempre soubera que havia algo errado com Verônica, mas não era seu lugar questionar as decisões do patrão. Agora, vendo pai e filha reunidos novamente, sem aquela sombra tóxica entre eles, ela sentia que finalmente podia respirar aliviada. Cerca de 2 horas depois, Verônica desceu as escadas pela última vez. Ela usava roupas caras que trouxera de suas experiências anteriores, sua maquiagem estava borrada e seu cabelo perfeitamente arrumado agora tinha mechas rebeldes. Carregava 2 malas grandes que os seguranças haviam revistado cuidadosamente para garantir que nada da propriedade estivesse sendo levado. Ela parou no hall de entrada, olhando ao redor da mansão que por 2 anos chamara de sua, e então seus olhos pousaram em Isabela, que estava de mãos dadas com o pai. Por um breve momento, Verônica pareceu querer dizer algo. Seu rosto se contorceu em uma expressão que poderia ser remorso ou apenas raiva reprimida. Mas então ela simplesmente virou-se e caminhou em direção à porta, onde um carro a aguardava. Antes de sair, ela se virou uma última vez para Eduardo e disse com voz fria: "Você vai se arrepender disso. Aquela criança vai sugar toda a sua vida e você vai morrer sozinho e infeliz." Eduardo apenas respondeu com voz calma: "Prefiro morrer cercado pelo amor verdadeiro de minha filha do que viver na mentira confortável que você construiu." A porta se fechou atrás de Verônica com um som definitivo. Eduardo e Isabela permaneceram no hall por um longo momento, apenas segurando as mãos um do outro, sentindo o peso daquele capítulo finalmente se fechar. Os funcionários da casa, que haviam testemunhado tudo à distância, pareciam finalmente relaxar.
Dona Amélia foi a primeira a se aproximar, limpando as mãos no avental, e disse suavemente: jantar estará pronto em meia hora. Preparei o favorito da senhorita Isabela. A menina conseguiu um pequeno sorriso pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, pai e filha jantaram na cozinha, algo que não faziam há anos. Não na sala de jantar formal com sua mesa enorme e decoração intimidadora que Verônica insistira em usar, mas na mesa simples da cozinha, cercados pelo calor dos fornos e pelo cheiro reconfortante da comida caseira. Eles conversaram sobre coisas simples, sobre a escola de Isabela, sobre as borboletas no jardim, sobre um livro que ela estava lendo. Conversas comuns que haviam se tornado raras nos últimos 2 anos. Depois do jantar, Eduardo pediu a Isabela que subisse com ele para o escritório. Lá, ele mostrou a ela os documentos do testamento e explicou, com palavras adequadas para sua idade, o que tudo aquilo significava. Disse que aquele dinheiro era dela porque era o fruto do trabalho dele e de sua mãe Marina, que sempre quiseram que ela tivesse um futuro seguro. Mas o mais importante, ele disse, não era o dinheiro. Era o amor, a confiança e a família que eles tinham juntos. Isso valia mais do que qualquer fortuna. Isabela, ainda processando tudo o que acontecerá, perguntou timidamente se Verônica voltaria. Eduardo garantiu que não, que ele tomara medidas legais para garantir que ela nunca pudesse incomodá-los novamente. Ele também se desculpou com a filha por não ter percebido o que estava acontecendo mais cedo, por ter permitido que ela sofresse. Isabela, com a generosidade natural das crianças, abraçou o pai e disse que estava tudo bem, que agora eles estavam juntos e isso era o que importava. Nas semanas seguintes, a casa passou por uma transformação visível. Eduardo demitiu a senhora Cardoso e todos os funcionários que Verônica contratara. A antiga governanta, Dona Francisca, foi contatada e aceitou felizmente voltar ao seu posto, com lágrimas de alegria ao reencontrar Isabela. O motorista que tratava a menina como neta também retornou. Lentamente, a mansão voltou a ser um lar ao invés de apenas uma propriedade impressionante. Eduardo também tomou medidas práticas. Aumentou a segurança da propriedade e instruiu seus advogados a monitorar qualquer tentativa de Verônica de contatá-los ou criar problemas. Ela assinou um acordo de confidencialidade em troca de não ser processada por fraude, o que significava que não poderia falar publicamente sobre a família Almeida ou tentar vender histórias para a imprensa. Os advogados de Eduardo eram eficientes e implacáveis quando necessário. Isabela começou a fazer terapia com uma psicóloga infantil especializada em luto e traumas familiares. Nas sessões, ela pôde processar não apenas a manipulação que sofrerá com Verônica, mas também a perda de sua mãe que nunca havia sido completamente elaborada. A doutora Helena era gentil e paciente, criando um espaço seguro onde Isabela podia expressar seus medos e tristezas sem julgamento. Eduardo também participou de algumas sessões, aprendendo a ser um pai melhor e mais presente. Com o tempo, Isabela voltou a ser a criança alegre e curiosa que sempre fora. Seus pesadelos diminuíram em frequência e intensidade. Ela voltou a desenhar, mas agora suas figuras eram de borboletas coloridas, jardins floridos e cenas felizes. Guardou o caderno com os desenhos sombrios em uma caixa no sótão, não para esquecer o que acontecerá, mas como lembrança de que havia superado aquele período difícil. 3 meses após a saída de Verônica, Eduardo estava em seu escritório revisando contratos quando recebeu uma ligação de seu advogado. A notícia não era totalmente inesperada. Verônica estava tentando processar por quebra de contrato matrimonial, alegando que fora enganada sobre a situação financeira e forçada a sair da casa sob coação. Ela contratara um advogado agressivo conhecido por aceitar casos duvidosos em troca de uma porcentagem do acordo. Era claramente uma tentativa de extorquir algum dinheiro, mesmo que não conseguisse ganhar o caso. Eduardo suspirou, mas não se sentiu particularmente preocupado. Seus advogados eram melhores, e as evidências contra Verônica eram sólidas. O processo seria um incômodo, mas nada mais que isso. O que realmente o preocupava era se Isabela teria que testemunhar ou se seria exposta publicamente durante o processo. Seu advogado garantiu que fariam tudo para proteger a menor de idade de qualquer exposição desnecessária. A lei brasileira era bastante rígida quanto à proteção de crianças em processos judiciais. Nas semanas seguintes, os advogados de ambos os lados trocaram documentos e argumentos. O advogado de Verônica tentou pintar um retrato dela como uma esposa dedicada que fora cruelmente expulsa por um marido controlador influenciado por uma enteada manipuladora.
Mas quando os advogados de Eduardo apresentaram os e-mails, as mensagens, os relatórios do investigador e os depoimentos dos funcionários da casa sobre o comportamento de Verônica, o caso dela começou a desmoronar rapidamente. O ponto de virada veio quando o advogado de Eduardo conseguiu rastrear e contatar 3 dos ex-parceiros de Verônica. Todos eles, embora relutantes em se envolver, concordaram em dar depoimentos escritos sobre padrões similares de comportamento, declarações de amor seguidas de demandas financeiras crescentes, tentativas de isolar os homens de suas famílias e amigos, e ameaças veladas quando não conseguiam o que queriam. Um deles, um empresário do setor de tecnologia, revelou que pagará um acordo de quase R$ 2 milhões apenas para se livrar dela e evitar um escândalo público. Confrontada com essas evidências durante uma audiência preliminar, Verônica finalmente aceitou retirar o processo em troca de Eduardo não mover uma ação criminal por fraude contra ela. Foi um acordo pragmático. Ela sairia de suas vidas permanentemente e em silêncio, e ele não a levaria à prisão. O juiz, vendo claramente o que estava acontecendo, aceitou o acordo com uma advertência severa a Verônica sobre as consequências de tentativas futuras de extorsão. Quando tudo finalmente terminou, Eduardo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ele chamou Isabela para seu escritório e contou a ela, de forma apropriada para sua idade, que Verônica não seria mais um problema. Que eles estavam livres para seguir em frente e construir sua vida sem aquela sombra pairando sobre eles. Isabela perguntou se isso significava que eles seriam felizes de novo, e Eduardo, com lágrimas nos olhos, garantiu que sim. A vida na mansão dos Almeida entrou em uma nova fase de normalidade pacífica. Eduardo reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo com Isabela. Eles instituíram uma tradição de jantar juntos todas as noites, sem exceção, e de passar os fins de semana fazendo atividades em família. Visitavam museus, iam ao cinema, faziam piqueniques no parque. Coisas simples que não faziam desde antes da morte de Marina. Eduardo também começou a fazer terapia própria. Reconheceu que precisava trabalhar seu luto pela perda de Marina e entender por que havia sido tão vulnerável à manipulação de Verônica. Seu terapeuta, Dr. Marcos, ajudou a ver que sua necessidade de preencher o vazio deixado pela esposa falecida o tornará um alvo fácil. Ele aprendeu sobre os sinais de relacionamentos tóxicos e como estabelecer limites saudáveis. Mais importante, aprendeu a estar confortável sendo solteiro e focado em sua filha. Um ano após a saída de Verônica, Eduardo revisou seu testamento com seus advogados. Ele manteve Isabela como única herdeira, mas adicionou cláusulas de proteção mais robustas. Estabeleceu um conselho de guardiões que incluía seu irmão mais novo, Ricardo, sua advogada de confiança, doutora Fernanda, e o contador da família, Sr. Tavares. Se algo acontecesse com ele antes de Isabela completar 18 anos, esse conselho administraria a fortuna e garantiria que ela recebesse a melhor educação e cuidados possíveis. Ele também criou uma fundação em nome de Marina, dedicada a apoiar crianças que perderam um dos pais. A fundação oferecia terapia gratuita, grupos de apoio e programas educacionais. Isabela, à medida que crescia, começou a se envolver nos projetos da fundação, ajudando a organizar eventos e interagindo com outras crianças que passavam pelo que ela passou. Era uma forma de transformar sua dor em algo positivo e significativo. No escritório, Eduardo também fez mudanças. Promoveu pessoas de confiança para posições de liderança e começou a delegar mais responsabilidades. Percebeu que não precisava estar envolvido em cada decisão para que suas empresas fossem bem-sucedidas. Isso lhe deu mais tempo para o que realmente importava: ser pai. Ele nunca mais quis estar tão absorto no trabalho a ponto de não perceber o que estava acontecendo sob seu próprio teto. As cicatrizes daquele período difícil ainda estavam lá, tanto para Eduardo quanto para Isabela. Havia momentos em que a menina acordava de um pesadelo e chamava pelo pai, precisando de garantias de que estava segura. Havia momentos em que Eduardo se questionava sobre seu julgamento e se perguntava como não vira os sinais mais cedo. Mas eles trabalhavam através dessas dificuldades juntos, apoiando um ao outro, crescendo mais fortes com o tempo. 2 anos depois do episódio com Verônica, Isabela estava agora com 11 anos e prosperando. Ela era uma das melhores alunas de sua classe, tinha um grupo sólido de amigas e havia desenvolvido um talento impressionante para a pintura. Seu quarto estava cheio de telas coloridas retratando paisagens imaginárias, retratos de pessoas e, é claro, suas amadas borboletas. Eduardo havia transformado um dos quartos de hóspedes em um estúdio de arte para ela, completo com cavaletes,
tintas profissionais e grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. A relação entre pai e filha era mais forte do que nunca. Eles haviam desenvolvido uma comunicação aberta e honesta, onde Isabela se sentia confortável compartilhando seus pensamentos e preocupações, e Eduardo realmente ouvia e levava em consideração o que ela dizia. Não era uma relação onde ele simplesmente tomava decisões e esperava obediência. Era uma parceria onde ambos respeitavam os sentimentos um do outro. Eduardo havia recebido algumas abordagens de mulheres interessadas em conhecê-lo melhor. Afinal, ele era um homem atraente, bem-sucedido e agora oficialmente divorciado. Mas ele era extremamente cauteloso. Qualquer mulher que demonstrasse interesse excessivo em sua riqueza era imediatamente descartada. Qualquer uma que não demonstrasse genuíno interesse e respeito por Isabela também não tinha chance. Ele aprenderá sua lição de forma dolorosa e não estava disposto a repetir o erro. Na verdade, Eduardo descobriu que estava bastante satisfeito com sua vida como estava. Ele tinha sua filha, seu trabalho significativo, suas amizades e a fundação em nome de Marina que fazia diferença real na vida de muitas crianças. O romance, se acontecesse novamente, seria bem-vindo, mas não era uma necessidade. Ele estava completo de uma forma que nunca estivera quando estava desesperadamente tentando preencher o vazio deixado pela morte de Marina. Isabela também estava aprendendo lições importantes através daquela experiência. Ela entendia agora, de uma forma que poucas crianças de sua idade entendiam, que nem todas as pessoas são o que parecem ser. Que é importante confiar nos próprios instintos e falar quando algo não parece certo. Que o amor verdadeiro não é controlador ou manipulador, mas respeitoso e encorajador. Essas eram lições que a serviriam bem ao longo de sua vida. A história de Verônica ocasionalmente voltava à mente de Eduardo, especialmente quando ele ouvia sobre casos similares de manipulação financeira em relacionamentos. Ele se tornará mais vocal sobre a importância de contratos pré-nupciais, não por falta de confiança, mas como proteção prática quando grandes fortunas estavam envolvidas. Alguns o consideravam cínico, mas aqueles que conheciam sua história entendiam sua perspectiva. Através de seus contatos legais, Eduardo soube que Verônica havia se mudado para outra cidade e estava tentando reinventar sua imagem mais uma vez. Ela agora se apresentava como uma consultora de lifestyle e estava circulando em eventos para a elite em São Paulo. Eduardo tomou a liberdade de discretamente alertar alguns conhecidos sobre o histórico dela, não por vingança, mas por um senso de responsabilidade de proteger outros de caírem na mesma armadilha. Não era seu papel policiá-la, mas um aviso discreto a pessoas vulneráveis parecia a coisa certa a fazer. O mais gratificante para Eduardo era ver Isabela florescer sem a presença tóxica de Verônica. A menina estava desenvolvendo sua própria personalidade forte, com opiniões bem formadas e uma confiança saudável em si mesma. Ela não era mimada, apesar de ter acesso a recursos imensos. Eduardo e os outros adultos em sua vida se certificaram de que ela entendesse o valor do trabalho, da gratidão e da empatia pelos menos afortunados. Um dia, durante uma das sessões com a doutora Helena que agora aconteciam apenas mensalmente como manutenção, Isabela perguntou se ela poderia escrever uma carta para Verônica. A psicóloga achou uma excelente ideia como exercício terapêutico, deixando claro que a carta não precisava ser enviada. Isabela passou uma tarde inteira escrevendo, processando seus sentimentos sobre aquela mulher que tentará destruir sua família. Na carta, Isabela expressou sua confusão inicial sobre por que Verônica parecia gostar dela no começo e depois mudou. Ela escreveu sobre o medo que sentiu, sobre os pesadelos, sobre a sensação de não ser acreditada. Mas ela também escreveu que estava aprendendo a perdoar, não porque Verônica merecia perdão, mas porque segurar raiva estava machucando apenas a ela mesma. Ela terminou dizendo que esperava que Verônica encontrasse uma forma de ser feliz que não envolvesse machucar outras pessoas, especialmente crianças. Quando Eduardo leu a carta, com a permissão de Isabela, ele ficou impressionado com a maturidade emocional e a eloquência de sua filha. Aquela experiência terrível, por mais dolorosa que tivesse sido, aparentemente ensinara a Isabela lições profundas sobre resiliência, perdão e o valor das relações autênticas. Ela estava se tornando uma pessoa extraordinária, e ele não poderia estar mais orgulhoso. A carta nunca foi enviada. Em vez disso, Isabela guardou em uma caixa especial junto com um caderno de desenhos sombrios e outros artefatos daquele período. Ela disse ao pai que talvez um dia, quando fosse adulta, revisitasse aquelas coisas e veria como havia crescido e superado. Por enquanto,
Ela preferia focar no presente e no futuro, não no passado doloroso. 5 anos após o episódio com Verônica, Isabela estava com 14 anos e se preparando para entrar no ensino médio. Ela havia se tornado uma jovem articulada e talentosa, com um portfólio impressionante de pinturas e um grupo sólido de amigos verdadeiros. Suas pinturas haviam até sido exibidas em uma galeria local, com todos os lucros revertidos para a fundação em nome de sua mãe. Ela nunca esquecera Marina, mas aprenderá a honrar sua memória vivendo plenamente. Eduardo estava agora com 50 anos e mais sábio do que nunca. Suas empresas continuavam prosperando, mas ele mantinha um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Ele nunca se casara novamente, embora tivesse tido alguns relacionamentos casuais ao longo dos anos. Nenhum evoluiu para algo sério, em parte porque ele era muito seletivo, e em parte porque ele estava genuinamente feliz com sua vida como estava. Isabela sempre seria sua prioridade, e qualquer mulher que entrasse em sua vida precisaria entender e respeitar isso completamente. A Fundação Marina Almeida havia crescido significativamente, agora operando em múltiplas cidades e ajudando centenas de crianças anualmente. Isabela era ativa no Conselho Jovem da Fundação, ajudando a organizar eventos e usando sua experiência pessoal para conectar-se com outras crianças que haviam perdido pais. Ela descobriu que tinha um dom natural para a empatia e o aconselhamento, e estava considerando estudar psicologia quando fosse para a universidade. O testamento de Eduardo permaneceu essencialmente inalterado. Isabela continuava sendo a única herdeira, com proteções robustas no lugar. Mas agora, com ela mais velha e mais madura, ele começara a envolvê-la em discussões sobre o gerenciamento da fortuna e as responsabilidades que viriam com ela. Ele queria que ela entendesse não apenas que herdaria riqueza, mas também a responsabilidade de usá-la sabiamente e para fazer o bem. Ocasionalmente, Eduardo refletia sobre o período com Verônica. O que poderia ter sido uma tragédia que destruíra sua família acabou sendo, de certa forma, uma lição valiosa sobre discernimento, proteção e a importância de realmente ouvir aqueles que amamos. Se tivesse prestado atenção aos sinais mais cedo, se tivesse ouvido verdadeiramente as preocupações veladas de Isabela, talvez pudesse ter encurtado aquele período difícil. Mas ele se perdoava por aquele erro, entendendo que fora vulnerável e humano. A história de Verônica ocasionalmente circulava nos círculos sociais da elite. Ela havia tentado alguns outros relacionamentos com homens ricos ao longo dos anos, mas sua reputação acabará se espalhando. Na era das redes sociais e da informação instantânea, era cada vez mais difícil manter segredos ou reinventar-se completamente. Eventualmente, ela desaparecera dos círculos de elite, presumivelmente para tentar sua sorte em outro lugar ou finalmente encontrar alguma forma mais honesta de viver. Eduardo não sentia raiva de Verônica, apenas uma espécie de pena distante. Ela havia desperdiçado sua vida em esquemas e manipulações, sempre perseguindo dinheiro que não lhe traria verdadeira felicidade. Enquanto isso, ele tinha algo muito mais valioso: uma filha maravilhosa, relacionamentos autênticos, um propósito significativo através da fundação, e paz de espírito. Se pudesse voltar no tempo, evitaria o casamento inteiro, é claro, mas não lamentava a experiência completamente, pois ela o tornará mais forte e mais sábio. Isabela, por sua vez, raramente pensava em Verônica nos dias atuais. Aquela mulher era uma nota de rodapé em sua história, não um capítulo definidor. O que definia Isabela era o amor de seu pai, a memória honrada de sua mãe, suas próprias conquistas e sonhos, e as pessoas genuínas que escolhera ter em sua vida. Ela aprenderá a reconhecer autenticidade versus manipulação, e essa habilidade a serviria bem ao navegar pelas complexidades da vida adulta que se aproximava. Em uma noite particularmente bonita, Eduardo e Isabela estavam sentados no jardim, observando as borboletas que ela tanto amava. Isabela, agora quase tão alta quanto o pai, apoiou a cabeça em seu ombro e disse: "Sabe, pai, às vezes penso que tudo aquilo com Verônica aconteceu por uma razão. Não que eu acredite que coisas ruins acontecem por razões místicas, mas isso nos tornou mais próximos. Me ensinou a confiar nos meus instintos. E mostrou que família não é sobre DNA ou contratos de casamento, é sobre quem realmente se importa com você." Eduardo beijou o topo da cabeça dela e concordou. "Você é a pessoa mais sábia que conheço, sabia? E você tem apenas 14 anos. Mal posso esperar para ver a mulher incrível que você se tornará." Isabela sorriu e respondeu: "Bom, eu tive um bom professor." Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando o sol se pôr sobre o jardim,
Duas pessoas que haviam passado por tempestades e saído mais fortes do outro lado. A mansão dos Almeida, que por um breve período havia sido palco de manipulação e conflito, era novamente um lar cheio de amor genuíno. As paredes não guardavam mais segredos tóxicos ou tensões não ditas. Era um lugar de riso, de criatividade, de planejamento para o futuro. Eduardo mantinha fotografias de Marina em posições de honra, garantindo que Isabela sempre se lembrasse da mãe extraordinária que tivera. E ao lado dessas fotografias, ele adicionara fotos dele e Isabela através dos anos, documentando sua jornada juntos. O legado que Eduardo estava construindo não era apenas financeiro. Sim, ele deixaria uma fortuna substancial para Isabela, e ela estava sendo preparada para gerenciá-la responsavelmente. Mas mais importante que isso, ele estava deixando legado de integridade, de discernimento, de resiliência diante da adversidade e de amor incondicional. Esses eram os verdadeiros tesouros que nenhuma pessoa manipuladora ou gananciosa jamais poderia roubar. A história da escolha de Eduardo, escolher sua filha em vez da esposa manipuladora, eventualmente se tornou conhecida em seus círculos sociais e empresariais. Alguns o admiravam por ter sido decisivo ao proteger sua filha. Outros comentavam sobre como ele fora ingênuo em se deixar enganar. Mas Eduardo não se importava muito com opiniões alheias. Ele sabia que havia feito a única escolha possível, a escolha que qualquer pai verdadeiro faria: proteger seu filho acima de tudo. Anos depois, quando Isabela fosse uma adulta bem-sucedida, ela contaria sua própria versão dessa história. Não como uma vítima, mas como uma sobrevivente que aprenderá lições valiosas. Ela usaria sua experiência para ajudar outras crianças em situações similares, para educar adultos sobre os sinais de manipulação, e para promover a importância de realmente ouvir quando as crianças expressam desconforto. Sua dor não seria desperdiçada, seria transformada em propósito. E assim, a história que começou com ganância, manipulação e uma escolha impossível terminou com amor triunfando, lições aprendidas e uma família mais forte do que nunca. Eduardo Almeida provou que quando forçado a escolher entre um relacionamento baseado em mentiras e a criança que representava tudo de verdadeiro e puro em sua vida, não havia realmente escolha alguma. A resposta sempre fora e sempre seria Isabela. E ao fazer essa escolha, ele não perdeu nada de valor real. Pelo contrário, ele salvou tudo que verdadeiramente importava.